Agora vai dar certo, Fernando. Aguarde só um momentinho, certo? Neste instante eu te convido. Boa noite a todos que se ligam aqui no blog Casa Nova Esportiva. Vamos chegando com mais uma live esportiva falando sobre o esporte de Casa Nova. Dando boa noite a todos vocês que estão chegando aqui em nossa live. Quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Senhor Vitor Brito, Davidson, Gustavo Oliveira, José Vitor, Jackson, Fernando já está por aí. Daqui a pouquinho a gente inicia nosso bate-papo aqui com o Fernando, grande maratonista de Casa Nova. Mas antes eu preparei aqui um texto sobre essa situação que nós estamos passando atualmente. Confeitaria Delícias, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Pessoal, quais as janelas foram abertas e quais janelas estão abertas ou podemos abrir? Isolamento é necessário? Sabemos que ninguém está imune a esse vírus. Com isso em mente, depende de você, isso mesmo, de você. Hoje, proteger a nós mesmos passou a ser proteger o outro. E como devemos nos posicionar diante do momento atual? Qual a nossa parte? O que nos cabe fazer? Temos que pensar, buscar aprender a se adaptar às mudanças que estão constantemente acontecendo. Como civilizações, temos que estar conscientes do nosso trabalho, do nosso tamanho, do nosso papel, diante da nossa capacidade de espaço que habitamos junto com os nossos semelhantes. Por isso, cuidar da nossa saúde é cuidar da saúde das demais pessoas. Cuidar do corpo e da mente, eles são elementos de um ser. Então é isso, a pandemia está voltando aí, está no pico, estamos aí na segunda onda ainda. Especialistas dizem que teremos ainda a terceira onda e provavelmente a quarta onda ainda dessa pandemia. E como aconteceu lá na outra pandemia, na década de 1918, durou 5 anos, parece que o ser humano aprendeu, né, com passo a passo, uso de máscara, distanciamento social, são medidas necessárias e algumas pessoas teimam em continuar fraquejando e realizando nos dias atuais. Então tudo isso tem agravado a situação da pandemia no Brasil e vemos diariamente pessoas conhecidas nossos, parentes, amigos, sofrendo aí através das dificuldades que o país se encontra. Então é essa mensagem que eu queria deixar aqui antes do início da live, e agora nós vamos receber o nosso amigo Fernando Péricles, natural de Massaroca, distrito de Jaguarari, mas que também é um cidadão casanovense e que já deveria sim ser condecorado como cidadão casanovense. Então eu vou convidar nosso amigo Fernando para a nossa live de hoje, com um grande maratonista de Casa Nova, Fernando Péricles. Boa noite. Boa noite, Fernando. Como vai, meu irmão? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Agora vai dar certo. Vai dar certo. Tivemos alguns problemas, né, Fernando? Foi. Mas isso é normal, Fernando, quando a gente depende da internet, acontecem esses perrengues aí. É verdade. Então, Fernando, vamos falar um pouquinho aí sobre a sua trajetória no esporte, falar os principais pontos com relação à maratona, ultramaratona, corrida, atletismo e o que surgir, né, sobre esporte. Então já peço que vocês aí, que tiver alguma pergunta para a gente possa fazer aqui a Fernando, coloque aí nos comentários que a gente vai estar fazendo, certo? Então, para começar, Fernando, você é natural de Massaroca, mas já está em Casa Nova há muitos anos, então já é um cidadão casanovense. Na Mas conta verdade, um pouquinho mais aí da sua história. sim, na verdade eu sou filho nato de Jaguarari, na Bahia. Mas quando criança vim para o interior de Juazeiro, que nome Massaroca,
Inclusive, a boa parte dos atletas do Vale do São Francisco, e até por fora, por aí afora também, me chamam desse nome, Massaroca. Mas só que hoje a atualidade aqui em Casa Nova é Fernando mesmo. Fernando também aí conhecido como um excelente atleta de Casa Nova, é de Casa Nova sim, também representa Petrolina pela PAI, né? Na verdade, eu passei por várias equipes durante minha trajetória no atletismo. Inclusive, esse mês está fazendo 24 anos de corrida. Lá pelo ano de 97, que Rosenberg me convidou para trabalhar com ele, e no caso ele corria, é um empresário lá de Massaroca, no caso ele já corria e me convidou para correr com ele, e nisso estava como hobby, virou como uma rotina até hoje. Certo. Fernando, mas você começou a praticar esporte já direto na corrida ou passou por futebol, outra modalidade? Quando criança, sempre tinha aquela chamada pelada, né? Joga futebol, de campinho. Eu era ruim, mas aí lá pelo zagueirão Mas ruim, pelo, mas pelo menos corri muito, né? foi. Aí pelo ano lá de 92, quando eu era jovem mesmo, eu participei pelos Jogos Escolares, na modalidade de corrida e atletismo. Treinei ali, também só foi brincadeira, 5 quilômetros. Aí corri, depois deixei. Aí quando foi pelo ano, uns 5 anos depois, sempre jogava bola, mas só que não era minha praia não, que era ruim mesmo. E aí quando foi pro ano 97, Rosenberg me convidou para trabalhar lá com ele, e nisso ele olhou para mim, rapaz, você, possivelmente você não tem a genética, mas o biotipo de corredor você tem. Aí nisso ele me chamou, me deu um tênis e saí correndo com ele. Até hoje, nossa amizade nunca nos separou por causa da corrida. E de outras formas também. Fernando, eu lembro que quando você começou sua jornada, a gente fez uma entrevista, eu fiz uma entrevista com você no blog, acho que foi em 2015, né? Foi em 2015, se eu não me engano. E aí já tinha conhecimento de várias conquistas suas, então eu gostaria de falar algumas aqui. Aí tem outras mais, né, que já a gente precisa atualizar, né? Mas eu destaquei algumas aqui ainda. A entrevista foi em 2015, está anotado aqui. E seu histórico como maratonista já era muito bom. Para saber, a quem está nos acompanhando, os principais títulos da carreira, os resultados de gente grande. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os resultados de Fernando na modalidade maratona, porque a gente sabe que tem outras modalidades também, como ultramaratona, que você também vai falar um pouquinho daqui mais tarde, explicar para a gente o que é ser um ultramaratonista. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Então, para destacar todo o seu histórico como atleta, eu tenho aqui as principais conquistas. 10º lugar na Maratona Internacional de Porto Alegre em 2009, tendo ainda conquistado, nesse mesmo ano de 2009, ficou entre os 25 melhores maratonistas do Brasil. Então é um resultado de gente grande, ficar entre os 25 melhores tempos do Brasil naquele ano, isso não é para qualquer um. Depois, ficou em 10º lugar na Maratona Internacional do Rio de Janeiro, em 2009 também, no mesmo ano. 6º lugar na Maratona Caixa Brasília, 2013. 7º lugar na Maratona Caixa de Salvador. 11º lugar na Maratona Internacional Maurício de Nassau, em Recife, Pernambuco. Aí eu vou destacar aqui também, né, valorizar o nosso esporte aqui. Tetra campeão, tetra. Fernando é tetra aqui em Casa Nova. Que é nos anos de 2009, 2010, 2013 e 2014, da maratona da corrida de Casa Nova de 5 quilômetros. Então, aí durante 4 anos, Fernando aí, dominou a corrida, que já não existe mais, né, Fernando? Aquela corrida de Casa Nova que acontecia no aniversário da cidade, eles mudaram o formato, não tem mais premiação, como a gente acostumava
ver o Fernando sempre levantando lá o primeiro lugar no pódio durante 4 anos seguidos. Teve uma interrupção aqui, né? 3 anos, 2 anos que não realizou. Foi 2009, 2010, 2013, 2014. Né? Então, deixa eu ler só esse comentário aqui. Vitor está falando, já cansei só de ouvir o tanto que o gigante correu. Realmente, Vitor, é resultado de 15º lugar. Oh, foi campeão da Maratona de Brasília em 2016. Então, o Fernando venceu a Maratona de Brasília em 2016. Eu até destaquei aí no blog recentemente o vídeo da chegada, que foi uma chegada muito difícil, né, Fernando? Se você se esforçou bastante para alcançar essa vitória e chegou bem ali cansado no finalzinho, né? Foi. Então, essas são as principais conquistas de Fernando, mas tem também outras, né, aqui na região. Ele sempre está correndo aqui, foi campeão em remanso. Essas são só as maiores conquistas, né, mas tem muitas outras aqui na região. Então, eu É, gostaria de dar uma. Pode falar, Fernando. é o seguinte, a minha trajetória, eu agradeço a Deus até hoje do pessoal da minha época, que está aqui no Vale do São Francisco ainda correndo um razoável. Não fui um campeão de alto rendimento, mas intermediário, por causa da minha dificuldade de até patrocínio, onde eu tive com minha bagagem durante os anos todos, correndo a mais de 10 edições da minha Tiradentes, da minha Maratona Tiradentes, mais de 10 edições da Corrida Cidade de Aracaju. Isso tudo foi uma bagagem para eu chegar na maratona. Várias corridas pequenas, de 10 km, de 15 km. Teve duas São Silvestre, no qual a melhor foi o 150 geral, tendo só da elite internacional, tendo quase 50 atletas. E nisso, essa bagagem fez com que eu tivesse esse resultado nas maratonas a partir do ano 2009, que no qual eu corri no ano 2000 duas maratonas, se foi para experiência, para completar o percurso. E fui para São Paulo, passei um tempo lá e completei as duas maratonas. Até então parei, aí só corrida curta, até 25 quilômetros. Aí depois, quando eu tive a oportunidade de vir aqui para o serviço público, tive mais uma facilidade de participar das maratonas, no qual eu agradeço na época que eu ainda hoje estou no SAAI, que o diretor liberava os dias, não tinha um patrocínio, mas me liberava os dias de competição, não de treino. E para você ser um atleta de alto rendimento, você tem que descansar para treinar e treinar para descansar. O corpo, senão eu treinava para trabalhar e trabalhava para treinar. E para você ter um alto rendimento, você tem que ter 2 períodos para treinamento. E aí a dificuldade do trabalho, por isso que eu sempre batia na trave. Em pouca coisa, eu ia estar no pódio de uma maratona dessa aí, que eu fui 10º alguma coisa, 8º. E o pódio, em relação a uma maratona, o pódio ia ter a visibilidade maior em relação aos 5 primeiros. Aí essa visibilidade não aconteceu porque eu não estava naquele pódio. Que possivelmente que os interesses, que seja patrocínio, tentar você lá, não ver o que o cara faz para chegar próximo lá, para dar uma alavancada, mas só que não houve pódio. Houve o meu, né, que diz, desempenho
na medida do possível, por causa que tinha minhas barreiras para poder eu chegar lá. E nisso foi as maratonas que eu sempre dizia, batia na trave e não chegava no pódio. Mas eu me contento pelo meu desempenho até hoje ainda, que possivelmente para você agora para frente, mesmo que tenha um patrocínio, a carreira do atleta de alto rendimento não almeja, não dá para almejar. Dá por um hobby, uma inspiração, o gostar, o prazer, mas já para você estar no alto do rendimento não é possível mais. É possível você gostar e buscar a sua faixa etária, buscar a sua superação. No caso, estou até hoje buscando isso, com mesmo as minhas dificuldades do dia a dia, da vida. Estou buscando os objetivos diante desse cenário que nós estamos aí. Já está se aproximando, pode dizer, um ano e meio, sem o pessoal sem ter objetivo, desanimado, mesmo eu alavancando alguns objetivos, o pessoal tomar o gosto pela a corrida, não perder o foco, mesmo respeitando todos os protocolos, que nem eu vou no final da live eu vou falar aí que eu vou lançar um treino, não um nome competição, mas sim um nome treino para o próximo dia 20. Aí no final eu vou explicar. Pois em relação às maratonas é isso aí. O que Fernando, gostaria de destacar, Fernando, que não sei se ainda é ao mesmo tempo, que é uma curiosidade aqui que eu pesquisei. Seu melhor tempo em maratonas foi em Porto Alegre, logo em 2009, com um tempo de 2 horas e 26 minutos e um segundo. Ainda é esse tempo ou você já conseguiu bater essa marca? não, aí foi o Melhor. melhor tempo. Aí nesse dito ano eu tive uma lesão, infelizmente. Nesse dito ano eu tive uma lesão. Que no mesmo ano eu fui para o Rio de Janeiro, estava no meio da prova, estava para eu fazer esse mesmo tempo e ficar entre os 12, entre os 10 na maratona no mesmo ano do Rio de Janeiro. E, inclusive, aí eu senti, aí fechei com a 2h31. Aí não deu. Se não me engano, foi 2h31 no Rio. Aí eu vinha na metade da prova para possivelmente até bater o, o meu recorde do mesmo ano, né? Foi 2009. 2009. Foi Porto Alegre e Rio. Inclusive eu fazia parte de uma equipe de Salvador, que eu recebi o treino, fiz várias equipes na minha trajetória. Eu parei hoje nos acelerados. Eu Vamos falar daqui a pouquinho sobre os acelerados. não Vamos dar um sei destaque também. acelerado. Pois é isso. Aí faltou o quê? Né? Nesse tempo que eu afigurei o 25º lugar no ranking brasileiro. Faltou aí um patrocínio, um projeto de apoio, de incentivo ao atleta representante do local, da cidade no qual eu estava representando, Casa Nova. E isso não foi falta de pedido, de planilha, de projeto. De planejamento, né, Fernando? Não foi falta de planejamento, né? Isso, e eu sempre eu pedia, e nesse pedido não era só para o Fernando particularmente, para eu ter um apoio melhor. E nesse pedido eu ia criar um trabalho esportivo é, de incentivo a crianças, a idosos. Aí eu ia englobar esse projeto. E Eu abrir ia as portas, né, Fernando? E abrir as portas para outras pessoas. isso, ia ter um apoio do município e nisso eu ia dar em troca, não ia só receber. Mas esse foco não, infelizmente, por parte pública não houve. Aí nisso veio a lesão, e aí eu passei um período me tratando, aí não o retorno não deu como alavancar mais.
Esse ano de 2009 foi o ano que você estava no auge, né? Você estava com os índices muito bons, né? Muito elevado, com resultados de atleta de alto rendimento, como você falou. Então, se você tivesse um patrocínio nessa época, você poderia ter almejado até umas Olimpíadas, um Pan-Americano, né? É que quando, é que nem eu falei, eu relatei, quando você está no alto do pódio, sua imagem, principalmente nessas provas grandes, sua imagem tem um amplo reconhecimento. E quando você chega lá, por exemplo, você numa corrida dessa, importante que seja, com mídia, aquele negócio, se você é, sexto, aí teve o quinto, e você é sexto, você sai por uma posição, você não estava no pódio. Aí nessa posição você perdeu um reconhecimento. A visibilidade, né? Você pode fazer o melhor tempo possível, mas você não teve essa possibilidade de ter mais um reconhecimento. Que o pessoal hoje não tem, o pessoal não quer fazer base, quer você ver lá no alto primeiro para poder lhe apoiar. E não tem como você tá no alto primeiro para você receber. Entendeu? Você tem que fomentar a base. É nisso que eu sempre falo. Verdade, Fernando. Fernando, aí veio, depois dessa sua lesão, em 2009, veio a redenção. Como foi para você ter vencido a Maratona de Brasília em 2016? E você lembra qual foi o tempo que você fez lá em Brasília? E eu tinha essas provas não muito em destaque em relação à mídia, em relação até financeiramente, que eu almejava estar num pódio de uma maratona, independente qual seja a maratona. Se ela tinha mídia, ou tinha dinheiro, ou não. Eu queria estar no pódio de uma maratona. Aí eu escolhi essas maratonas para estar num pódio da maratona, independente que ela tivesse mídia de divulgação ou dinheiro. Como a maratona de Brasília, no qual eu ganhei, ela não havia premiação. Eu fui já sabendo, fiz todo o planejamento com meus recursos próprios e, de amigo, patrocínio não, só amizade, pela amizade, uma pessoa me apoiava, até uma palavra de incentivo do nosso grupo hoje acelerado, como é que diz, me fortalece e faz com que eu supere nos treinos e até nas competições. Aí, nisso, essa maratona, fui para a Maratona de Brasília, no qual eu ganhei. Eu olhava a projeção dos tempos, sempre olhava as projeções do tempo, dava para me encaixar nos tempos que eu fazia. E nisso eu fui e ganhei essa com 2:52, um tempo alto, mas só que pela a dificuldade de que é Brasília de correr, o ar seco, aquele negócio todo, já corri já 3 vezes lá e eu conheço como é que é o ar. Corri em Goiânia, que é mais ainda, que eu já corri a maratona de Goiânia, e o ar é muito complicado para você correr, mas graças a Deus eu tenho uma genética assim superável que eu não sinto tão mal assim no decorrer da prova como muita gente. Eu mantenho um equilíbrio. Certo. Falando em genética, seu pai praticava corridas, alguma modalidade esportiva? Eu fui o premiado de toda a família, pelo que eu já pesquisei, eu fui o único premiado, toda a família geral, em relação a ser um atleta, né, que até então que eu conheço, de primos, de parentes longe, da a família completa eu fui o premiado. Que muitas vezes você tem uma genética de alguma coisa, mas só que o fator do meio que você buscando, você consegue reverter. Justamente. Tem algumas.
a corrida, assim como outras modalidades, a persistência é que faz o atleta evoluir, né? Como também no basquete, no futebol, no vôlei. A prática leva à perfeição. Então, quanto mais você treina, mais você consegue ganhar terreno e crescer cada vez mais dentro da modalidade, melhorando e evoluindo as técnicas, né? Aprimorando os fundamentos táticos e melhorando o jogo como se, né? Suas habilidades no jogo. Então, esse ponto é muito positivo, né? Não só o DNA, isso aí que você falou, mas também o esforço e a dedicação de cada indivíduo, né? Que é do íntimo de cada indivíduo, né? Porque tem gente, Fernando, que não tem coragem de praticar 3 vezes por semana uma caminhada de 20 minutos, que é uma coisa que pode dar um ganho muito grande para a saúde daquela pessoa, né? Então, tem pessoas que não têm essa consciência, então preferem ficar na, Na no zona de... conforto de casa, na sua zona de conforto, e não se atreve, não se empolga, não se lança aí nesse desafio de tentar aí todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, encarar um desafio e mudar de vida e, consequentemente, um ganho de saúde. Então é isso, Fernando, em relação à maratona de Brasília. Eu gostei do que você falou, porque você não foi pelo dinheiro, você foi para se afirmar como atleta. E foi nessa maratona que você ganhou a sua o seu pódio, né? Esse tão esperado pódio de primeiro lugar, que foi vencer uma maratona de destaque, como é a maratona de Brasília. Como você falou, não tem mídia que divulgue tanto como a em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os principais centros, né? Eu acredito que são os principais centros da maratona, seja lá em São Paulo ou no Rio. Não é isso, Fernando? É isso. Desconto por Em relação ao falando de destaque aí, eu corri a primeira maratona da cidade de São Paulo, que tem a Maratona Internacional de São Paulo e a primeira, aí tem a maratona agora de São Paulo. A primeira edição que a Iguana fez, eu fui o sétimo, onde tinha vários atletas já de elite na primeira maratona, e eu fui o sétimo em geral. Você lembra o ano, Fernando? Um ano, não me lembro bem, tem uns 5 anos atrás, eu não fiz o cronograma dessas coisas aqui para poder falar na Sem live. problema. É muita coisa, eu não lembro precisamente o ano. Não vai em 2016, uma coisa assim. Certo, Fernando. Fernando, em relação aqui às corridas em Casa Nova, vamos abordar um tema aqui muito importante, que é a quantidade de pessoas praticando corrida aqui em nosso município. Né? Para destacarmos também como cresceu a participação das mulheres no esporte aqui em Casa Nova, tanto no atletismo como no ciclismo, e o grupo Acelerados, que também surgiu e que tem ajudado muito a elevar essa estatística e esses dados crescentes dos maratonistas, corredores, Isso. ultramaratonistas. É o seguinte, aqui para o nosso cenário aqui em Casa Nova, no ano que eu cheguei aqui, 2000, final de 2008 para 2009, a carência, eu também não conhecia a cidade, aquele negócio todo, mas eu via uma carência em vários esportes em, em praticar. Não é de apoio, porque de apoio até hoje é complicado. É a prática. Mas com o passar do tempo, eu saía para treinar sozinho, eu encontrei um colega que chama o nome Vandim, aí nós corremos muito junto, o Vandim, e até hoje ele deu uma parada, tá também aí, vai, vai me acompanhar no meu desafio aí, eu tenho um desafio aí de 43 quilômetros, no dia 13, que é 43 anos, 43 quilômetros. E aí, aqui para nós, o nosso esporte aqui, como todo, ele estava apagado de participação do pessoal sempre na zona de conforto, mas até então, nos últimos anos, agora, nos últimos 5 anos, o pessoal acordaram mais, alavancaram mais para a atividade física, tanto qualquer que seja a modalidade, seja no voo, seja em ar livre, que é o pedal, a própria corrida, a caminhada. Hoje o cenário já é diferente.
Aí, infelizmente, tá com a pandemia aí, mas independente da pandemia, o antes da pandemia, já era para o poder público fazer a promoção, fazer espaço. Até então está começando a fazer um pouco espaço, mas ainda deixa muito a desejar o município em relação ao espaço. E o pessoal, graças a Deus, está acordando para fazer a atividade física, seja o próprio futebol, seja o ciclismo, o ar livre, a corrida, a caminhada, e eu vejo um cenário já diferente. O pessoal acordando para saber que a atividade física é muito importante para o seu corpo e prevenção de doenças. Muito bem, Fernando. Independente de resultado, né? Porque tem muita gente que acredita muito em resultado e só visa o resultado. E, na verdade, a busca deve ser constante pelos seus próprios, superar seus próprios limites. Então, quando você tem a consciência disso, você passa a se dedicar mais e a se apaixonar mais pelas modalidades esportivas. Que o resultado vem com determinado tempo e procurando, se a pessoa quiser alavancar mais resultado eficaz, procurar um profissional da educação física, orientar melhor para você fazer um cronograma, para você seguir aquela coisa que você vai ter um resultado mais satisfatório. Seja em qual. Verdade, Fernando. Fernando, só para esclarecer, a gente falou mais cedo na live sobre os atletas intermediários e atletas de alto rendimento. E explicar só para a galera aí entender um pouco mais. Você já falou um pouquinho sobre isso aí, então explicar melhor. Qual a diferença entre os dois? Atleta intermediário e atleta de alto rendimento. Porque tem, em relação, qualquer que seja a modalidade, tem o atleta o praticante, né, atleta ou praticante de hobby, manter sua saúde, fazer aquela carreirazinha, fazer a caminhada, fazer aquele pedal, pelo um hobby, pela atividade para manter seu condicionamento e sua saúde. Aí é um público. Aí tem aquele público intermediário que quer fazer uma evolução para se tornar ser atleta. Aí tem aquele público que dedica a certos treinos, concilia esses treinos com sua atividade laboral, do dia a dia, que não é fácil, a labuta do ser humano como todo, né? E aí é o atleta que o intermediário quer buscar um rendimento a mais. Já o de alto rendimento já é atleta mesmo que vive daquilo, que tem aquele patrocínio, aí vai para as provas, tem a possibilidade de ganhar algum dinheiro. E é isso aí, o atleta de rendimento é um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, atleta mesmo. E o intermediário era exemplo de mim, que estava tentando buscar um alto rendimento para se tornar um atleta oficial, né? No caso, entre aspas. É isso que é a diferença. Você é uma evolução. Primeiro você começa ali como a não ser que tenha uma base quando jovem, quando criança, tem uma escolinha de atletismo que vai fazer uma formação dele até chegar ao alto rendimento. Tirando disso, a diferença é essa. Certo, Fernando. Fernando, em relação aí, você falou em relação ao rendimento, a gente tem diferenças, né, em treinamentos para 5 km, 10, 15, 21, 42 e 60, né, que é a ultramaratona. Então, os atletas de 5 km, ele tem que treinar tiros curtos, intensidade, força. Explica assim um pouquinho melhor para a galera entender aí. Qual o treinamento que cada percurso precisa para completar aí de forma. Tirando para a corrida, Isso. é uma evolução e uma rotina que você começa sempre a querer correr a mais, sempre querer mais.
é do ser humano, você querer vencer seus obstáculos, né? Aí você chega correndo 3 quilômetros, andando 3 quilômetros. Aí, com determinado tempo, você está correndo 5 quilômetros. E aí cria aquele hábito. Aí você, quando começa a se familiarizar, você já vai querer correr 10 quilômetros. E aí vai superando os obstáculos, os limites, superando os limites. E aí vai chegando, aí você vai entrando no mundo e você vai querer correr 20. E que o nosso, é a exemplo dos atletas acelerados. Começou naquele trote de 5 quilômetros. Hoje tem acelerado que já chegou a meia maratona. E possivelmente chega até a maratona. É uma evolução. E em relação a treino, cada quilometragem tem a sua bagagem de treino, a velocidade, a intensidade, volume, é específico, mas com um foco para não você não pode chegar hoje e querer correr uma maratona. Possivelmente você complete, não corra, você chegue esses 42 quilômetros, mas não sabe que dia. Aí, calma, para você chegar para não se machucar. Eu acho que dá para completar, né, Fernando? 3 dias, com carro de bombeiros atrás do SAMU. Não é isso, uma evolução para você chegar em relação ao atleta, né? Mas independente da faixa etária, você completa uma maratona no, seguindo uma planilha, seguindo um treino evolutivo, você chega a completar uma maratona. O prazer Fernando, da outra maratona pergunta. é você, Outra... você chegar, usar a linha de chegada, independente do tempo que seja. E tem o tempo limite em relação à logística da prova. Mas se você completar qualquer que seja seu objetivo, seja até 5 quilômetros, você cruzou a linha de chegada, é uma sensação de prazer e dever cumprido que você cumpriu aquele objetivo. E superou aqueles limites que você planejou. Verdade. Fernando, o planejamento para uma maratona de 42 quilômetros, normalmente o treinamento em quanto tempo? O certo para você não Isso. chegar muito é, Para você se fadigado preparar, para você se preparar para conseguir uma maratona. é uns Sim, 3 a 4 meses para você fazer uma evolução. De 3 a 4 meses uma evolução. você se prepara para você Mas correr uma maratona. Mas que uma maratona, você já sendo atleta, né? sendo Atleta, atleta. No caso, intermediário, né? Intermediário, você já sendo um corredor. Agora, já para o iniciante, primeiro vai correr ali os seus 5 quilômetros, vai se adaptar. Não vai que correr uma maratona que ele vai se machucar. verdade. Para vocês que estão nos assistindo ter ideia, eu voltei a correr agora, tem pouco tempo, e eu estou fazendo 10 quilômetros em 1 hora, coisa que o Fernando faz aí quase que 21 quilômetros em 1 hora, né, Fernando? Mas o importante é essa evolução, né? Eu tô voltando agora, devagarzinho, devagarzinho a gente chega lá. Aí eu Chega. passo ali, eu vejo o Fernando passando ali, eu tô indo embora de moto, né? Eu vejo o Fernando passando por mim de moto. Ei, Fernando, espera aí, moço, devagar. Hoje eu treinei agora cheguei já escurecendo. Treinei uns 14 quilômetros, mas é Então é isso. isso, né, Fernando? A preparação tem que ser uns 4 meses para atleta do nível intermediário, né? Quem já corre há um bom tempo, né? É verdade. Para quem está começando é mais tempo. E outra pergunta que surgiu aqui, Fernando, é: se você se preparar para uma maratona, quanto tempo você leva para fazer outra maratona na sequência? Você Eu não se entendi. preparou para uma, assim, você se preparou para uma maratona. Aí logo depois tem outra maratona. Quanto tempo você tem que dar de intervalo de uma para outra? Ou você consegue se preparar para uma, para as duas ao mesmo tempo? Olha, para você completar uma maratona, para você completar a maratona de uma para outra, você
quando você está no embalo, você pode completar a maratona. Agora, para você ter um rendimento maior, aí você tem que dar um descanso para você objetivar a maratona seguinte, para você ter um desempenho melhor. Agora, de completar a maratona, um maratonista que eu já conheci, maratonista que corre 12 maratonas no ano, já teve esse desafio de 12 maratonas, 8 maratonas no ano, porque uma maratona todo mês. Teve já esse desafio aí, a maratona quase todo mês. E aí você completa. Mas já o rendimento em relação a tempo é mínimo possível para você, porque seu corpo ele está cansado para aquele tal feito. Você vai, porque você está treinado, você completa ela. Agora, para você buscar rendimento, fica difícil, um pouco difícil para você correr logo, você correr uma maratona hoje, daqui que seja 15 dias, 3 semanas, você correr outra, o seu corpo não voltou ainda ao normal, ainda dá mais. Entendo. Treino, treino você faz a sequência de treino, faz a evolução, depois desce, você vai para você objetivar a prova, a data da prova que se aproxima, você faz a evolução, depois dessa carga, já objetivando para lapidar para você fazer a prova. Fernando, qual a maratona mais assim importante que você já participou? Aquela maratona que você teve assim a sensação Oi? maior de ter concluído. A maratona mais importante que você já concluiu, já conseguiu completar. Em relação à A mais maratona, empolgante. foi a mais empolgante foi aqui, que eu bati o meu recorde lá em Porto Alegre. Muito emocionante, porque eu acompanhava atletas pela televisão, como diz o outro, os meninos da elite mesmo, da época, que eram os atletas lá do Sul, olhando para trás com medo de eu chegar neles. E isso cada vez eu visualizando e buscando alguns que ficou mesmo para trás, atleta de elite mesmo, do nível alto. Nesse dia, não sei se porque eles se quebraram, porque é que os tempos não são, quando você está entre os 10 maratonistas, os tempos não são tão é, altos. Aí fica naquela média dos primeiros maratonistas de 2:20 a 2:26 ali entre os 10 maratonistas. Fica nesse tempo aqui no Brasil. Dependendo da maratona, dependendo da maratona, dependendo do nível de atletas que tem, é essa faixa etária. Se você desceu 2 minutos, que não é fácil, você corre o risco de estar num pódio bem representado. Aí nisso que já estava ali beirando cara a cara já com a elite. Aí essa maratona foi muito emocionante que eu corri, que tinha um pessoal na rua incentivando, gritava pelo nome do atleta, que tinha atleta, o nome vice-versa, que tinha o nome, representando tem um nome, né? Nome nas costas, nome e eles gritavam o nome do atleta, incentivavam, dizia que estava bem, mesmo que o atleta não estiver bem, mas que está bem. E não só está ali intermediário ou ali na frente, o incentivo, tanto como nós na frente, como o pessoal mais atrás, aquele todo incentivo, lá em Porto Alegre. Aí isso me alavancou, me acalorou mais ainda em relação à inspiração da prova. E por isso que eu escolhi essa dita prova como uma das melhores provas de inspiração. Teve outras, mas essa que foi essa maratona mesmo, no qual é o meu melhor resultado aqui até hoje. Foi a mais empolgante, né, Fernando? Aquela que realmente. É, e o troféu tá tudo por aqui. Eu ainda vou ajeitar aqui. Fernando, falando aqui um pouquinho mais sobre o grupo Acelerados, Sim, qual a importância de a gente ter um grupo como o Acelerados em Casa Nova, que a gente do blog, a gente acompanha o grupo já há muito tempo, né? Então a gente sempre vê o grupo indo para as maratonas com 20 pessoas,
acima disso, né, para frente, como foi uma prova em Salvador, que foi um grupo bom de pessoas, acima de 10 pessoas. Qual a importância do grupo Acelerados aqui para o atletismo de Casa Nova, para as maratonas de Casa Nova, para os maratonistas? Isso era um objetivo alcançado meu e como de outros atletas posteriormente, que faz parte dos acelerados, desde quando eu cheguei aqui em Casa Nova, tinha essa carência de um grupo, tanto é que, as provas que no qual teve aqui em Casa Nova, as provas de corrida de rua, que eles dizem maratona, corrida de ruas, normal, de 10 km, de 5 quilômetros que houve aqui, cada gestão fez duas provas, na época do Orlando fez duas provas, na época do Scott fez duas provas, e aí que na época do menino aqui fizeram, se não me engano, duas provas também, mas já sem espécie, só com aquele incentivo de fazer atividade. Sim. E Já teve uma nisso, mudança, né, Fernando? Já teve uma mudança aí, né? de alavancar esse grupo, que eu treinava só aqui, quando fui no ano de 2012, se eu não me engano, aí Manel e Francisca, duas representações legal mesmo aqui no município de incentivo, os acelerados e há outros mais servem de incentivo, que é o Mané e Francisca, o casal. E quando foi no ano, eu passei uma temporada fora aqui, um ano e pouco, aí eles criaram um grupo, já tinha as bonecas de ferro, um abraço aí para as meninas, bonecas de ferro aí, que incentiva a prática esportiva, seja ela qual for, a caminhada, o, a atividade que elas fazem, a corrida. Um abraço aí para a galera das meninas aí, da Boneca de Ferro. E os Fazer acelerados, musculação também. isso. E aí o grupo Acelerados surgiu pós um grupo que tinha antes, aí em cima desse grupo que tinha antes, surgiu o grupo Acelerado, e até hoje aí incentivando o pessoal, e os acelerados hoje afigura uma representação lá fora, representando Casa Nova, tanto é que nós carregamos o nome de Casa Nova na figura, na logomarca dos acelerados, é o nome Casa Nova, na posta onde nós estamos andando com Casa Nova, e o grupo acelerado já figura uma representação muito ampla aí fora de Casa Nova, através dos acelerados, na modalidade corrida de rua. E essa representação, agradeço ao nosso grupo, nossa integração, e hoje nós estamos passando pelos momentos difíceis, mas mesmo está havendo uma integração um pouco relevante, por causa que devido o momento, né? Mas nunca perdemos o foco, nunca perdemos a representatividade do município em nome do Grupo Acelerado. E aí, no Grupo Acelerado, nós temos projetos, projeções, após pandemia, que o fé em Deus vai passar isso aí, para nós alavancar mais ainda e inspirar mais pessoas a praticar corrida. Verdade, Fernando. Fernando, um ponto positivo também do grupo, nós tivemos aí 4 maratonistas participando de uma mesma maratona, não foi isso? Foi a maratona de Florianópolis, né? Que foi Fernando, ou foi Manuel, Francisca, E, Gustavo e André. e André, sim, nós já temos os maratonistas, assim, falando dos Isso. maratonistas, nós temos os maratonistas do grupo acelerado, que foram batizados, dá um nome batizado, né? Através da inspiração de mim, de Manel, e aí tá hoje Gustavo, tem André, que está rodando bem, e já são maratonistas. E hoje eu tenho essa frase de um colega meu, um ex-maratonista, Zé Carlos Santana: você só é atleta quando completa uma maratona em relação à corrida. Aí essa frase, vocês não completaram a maratona, vocês não são atletas. Aí ele sempre carrega essa frase
dele para mim. E aí nós temos 4 maratonistas, mas isso aí é um caso, fora a parte, é uma brincadeira, que estudos alavancam o esporte, o objetivando chega lá uma maratona. Se não for, continua no seu objetivo, nas suas corridas. Mas uma maratona é muito gratificante você completar uma linha de chegada emocionante. Você chegar da maratona. Vitor aí tá só comentando aí, ó, disse que vai entrar nas maratonas, viu, Fernando? O Vitor. O Vitor é foda, o Vini de Santana, né? É o Vitor, né? Vitor, o diretor do SAAI. O diretor do SAI, um abraço aí pro diretor do SAI. Pensei que era o menino de Um abraço, Santana. um Um abraço aí abraço para Vitor. Ele aí. tá dizendo aqui, tá dizendo, Fernando, que vai iniciar aí na maratona, ó, Eu tô nas aqui para corridas. projetar as planilhas para ele. Abaixo. Aí é isso. Pode fazer as aí, alguém tiver, quem quiser fazer algumas perguntas. Tem mais pergunta aqui, Fernando. Tem mais uma pergunta em relação à diferença de se treinar para 5 quilômetros e 42 quilômetros, na intensidade, né? Porque 5 quilômetros você tem que ter mais intensidade, mais força e velocidade, não é isso? E na 42, que é a maratona, você tem que ter mais resistência. Isso. Aí você vai estudar o atleta e o objetivo dele. Qual é dependendo das vias do atleta, onde é que ele se encaixa bem, o estudo fisiológico dele. Mas, independente também, seja um de atleta de resistência ou de velocidade, ele pode correr as duas. Agora, requer um certo treinamento. Para se ele vai correr os 5, se ele vai correr a maratona, né? Que a maratona é tudo aquilo que nem eu já relatei, é todo um processo para você completar, um planejamento para você completar uma maratona. O treinamento é diferente, a carga de treino é diferente do que mais rodagem, para você ter mais força, para você ter resistência, para você chegar lá no topo para completar a maratona. Já a prova de 5 quilômetros, para adquirir, é mais explosão, a velocidade, dependendo do nível do atleta, né? Tem o atleta que já corre 5 quilômetros, tem um atleta que ainda quer correr 5 quilômetros. Tem um atleta que já corre 5 quilômetros, quer objetivar uma meia maratona, que ele não, de 5 quilômetros ele já passar por uma maratona é um pouco, ele tem ir crescente. E, eu corro 5, eu quero correr uma maratona. Não, você vai correr 10, vai correr 15, correr uma meia para você chegar na maratona. Aí para você completar os 5 quilômetros, é um tipo de treino, que você nunca completou os 5 quilômetros. Para que você já é apto a correr os 5 quilômetros, você quer uma melhora no 5 quilômetros, é outro tipo de treino. Você já quer melhorar o tempo. O outro quer completar os 5 quilômetros, entendeu? E aí o Agora, treinamento Fernando, é individual, individual. individualizado. Agora, Fernando, os 5 quilômetros ele força muito porque você tem que praticamente usar muita velocidade, né? Muita força. Então é aquele É, treino que acelera bastante o coração, né? Os isso, batimentos cardíacos vão lá para cima. exatamente. Mas você fazendo um treinamento de acordo com a fisiologia do atleta, para o possível rendimento que ele quer, você completa o percurso no tempo esperado, o treino que vai dizer, né? E aí você vai ter o rendimento, você vai fazer os intervalados, você vai fazer os ritmos, crescente, progressivo, e você começa a melhorar seu desempenho e abaixa o tempo dos 5 quilômetros. Interessante, muito interessante. Em relação também à maratona, Fernando, para treinar, para participar de uma maratona, normalmente, qual a distância que você usa nos tempos, que você treina durante o treinamento? Qual a distância que você normalmente treina? Essa é Porque se, uma opção, porque como eu sou um atleta de médio rendimento, médio e alto rendimento, do médio rendimento, intermediário ainda, para maratona,
requer uma quilometragem, um volume maior. Para outro público, requer um volume, mas um volume moderado. Um público que só vai completar a maratona. Isso, só para completar isso. Mas o volume moderado, entendeu? Na fisiologia de cada atleta, entendeu? Aí tem a bagagem, tem o volume, que vai dizer o treino, né? Se ele vai, o dia a dia dele, eu quero completar uma maratona. Eu nunca completei uma maratona, eu já corro há algum tempo, uma pessoa que já corre há algum tempo, corre 1 hora de relógio, corre 1 hora e meia, aí ele quer objetivar completar uma maratona. Aí você vai pegar ele, fazer a avaliação, aí já estou falando já no já tá, na fisiologia já do atleta, entrando já na minha área, que futuramente é essa mesmo. Eu estou aí no quinto período, Muito bem. no 2023, nós estamos aí para incentivar mais a fazer a diferença. Que hoje a carência do profissional de educação física em avaliação, em acompanhamento, é muito grande aqui em Casa Nova, no meu entendimento. Tem uns E outra avaliadores coisa, Fernando, muito mal. projetos, Isso. projetos também, projetos esportivos, a gente vê que os jogos escolares poderia também ter atletismo, tanto maratona como aquelas provas mais curtas de 1.000 quilômetros, né? De, de, de Ah, 100 metros, 50 metros, né? Deveria investir também, incrementar aqui os jogos escolares de Casa Nova com essas distâncias, né? aí você já agora entrou no mundo político. É política assim, né? Nós não vivemos sem a política, né? Em relação a isso aí, é você projetar, você programar. Você tem um programa, você tem um cronograma de esporte no município. Você sentar, ter um cronograma, a promoção do evento. Entendeu? E fazer a Tem um- diferença. É você fazer, que nem você chegar e jogar a bola lá e é só isso. E Verdade. os jogos escolares aqui é só duas, três modalidades e não tem aquela coisa. Aí você tem que ter o planejamento para fazer um jogo escolar, possivelmente ter uma representatividade lá fora com esse próprio jogos escolares. E aí o município deixa a desejar de projetos. Com tanto projeto de fazer, como é que diz, acontecer o esporte, e com projeto de alavancar espaços, esse negócio. Se esses vereadores, falando da política mesmo, um vereador, ele está na Câmara para quê? Para ele criar projeto, fiscalizar o gestor e criar projetos, emendas em relação à nossa área do esporte, como um todo. Aqui tem muita carência. Aqui o município está crescendo, entre aspas, né? Aqui nós já temos uma comunidade aqui nas casinhas, com mais de 400 famílias. Indiretamente chega a 800 famílias que fica vindo e voltando da sede. Aqui esse espaço já tem um projeto de iluminação, um projeto adequado de espaço para o pessoal fazer o lazer, que o pessoal está caminhando muito na beira da pista, da BR, né? E isso tem vias paralelas, isso aí é uma sugestão que qualquer parente ou que seja político, que seja que tenha alguma sugestão minha, que fizesse uma ciclovia até a cidade daqui, das casinhas para lá, que tem, eu estou vendo o público muito grande, já crescente, dividindo com a Avenida da BB e dividindo aqui com o público vindo para cá, para as casinhas, até chegar aqui no Petroville. E isso cabe um projeto de um vereador, uma emenda de um parlamentar lá fora, de implantar uma ciclovia da sede aqui, que é que dá para fazer projetar Dá para fazer. de- é isso que é o papel de um
de um vereador. É ele buscar atrás. Não, tá lá o projeto, você envia, demora, pode demorar 2, 3, 4 anos, mas está lá. Vai, faz a cobrança, sempre, chega numa emenda, um dia sai, entendeu? É isso que está faltando. Agora para você só chegar e, com poucos meses numa campanha eleitoral, chegar a isso e isso. Não, você tem que trabalhar os 4 anos em cima de projetos dessas coisas. Que isso aí você vai gerar saúde, que é o principal, que o pessoal está atrás de saúde, e nisso vai diminuir os leitos de hospitais. E principalmente agora que ao ar livre, uma atividade física ao ar livre, com todos os seus protocolos que seja, vai fortalecer o sistema imune de moderada. Uma atividade física moderada fortalece o sistema imune, já é comprovado cientificamente. Verdade, Fernando. Eu queria deixar só um alerta aqui em relação às pessoas que estão praticando atividade física, que estão fazendo caminhadas, praticando futebol, principalmente aqui no pátio de eventos, que não estão fazendo uso de máscaras. Então, se você for fazer uma caminhada com um grupo de pessoas, ó, leve sua máscara e faça uso dela, porque salva, isso aqui salva. Então, as pessoas estão fazendo as caminhadas sem máscaras. Agora, a corrida, de forma individual, eu não vejo necessidade de uso de máscara. É só você manter o distanciamento entre as pessoas, né? Por exemplo, até porque não é recomendável que você corra com a máscara, porque ela vai lhe causar assim, uma sensação de mal-estar. Não é isso, Fernando? Até né, nem por mal-estar que você vai respirar o gás carbônico e voltar a inspirar novamente o mesmo que você soltou. Aí isso vai lhe prejudicar e não vai ter até o possível o objetivo de ritmo seu. Agora, na individualidade, você vai sair e passar, que você vai estar passando no distanciamento e vai embora, principalmente quem faz corrida mais longas, né, que procura percurso distante. Já a caminhada é possível, é recomendado que o uso da máscara, porque você está caminhando ali, né? Está próximo um dos outros. E é necessário, né? Quando você estiver fazendo caminhada com um grupo de pessoas, tem que usar máscara, porque você não sabe ali o que pode acontecer, né? Quem está contaminado ou não, né? E a gente vê muito, Fernando, ali os meninos jogando futebol ali no centro ali, tudo sem máscara, tudo assim, né? Eu acho que não é o momento ainda para isso, não é o momento para isso ainda, para a gente fazer essa aglomeração de esporte coletivo, né? Tudo é lógico que a gente gostaria de estar nesse momento, mas ainda não chegamos a esse momento. Estamos vivendo a pandemia, que ainda está ainda no final da segunda onda, que pode vir ainda a terceira onda, e todas essas medidas de proteção, distanciamento, uso de máscara, higienização, salva e evita aí contaminação maior de pessoas. Fernando, tem um comentário aqui, deixa eu só verificar aqui, deu uma subidinha aqui. Assessoria Cruz Atletismo. Ah, meu amigo paulista. Não tem quem corra perto. Ele faz o distanciamento com maldade, só paulada. Ele está dizendo que não tem quem lhe acompanhe. Esse colega aí, eu conheci ele lá em 2009, lá em Porto Alegre. Ele é um profissional da educação física, ele é maratonista, se não me engano, já é ultramaratonista, e tem um grupo muito grande em São Paulo. Ele é um baita de um profissional. E eu conheci ele lá em Porto Alegre, aí tive o prazer de conhecer, de reconhecer novamente em São Paulo, fui até na casa dele, fiz treinos lá no interior que ele morava, que ele mora, e aí é um colega e tanto em São Paulo que eu tive ele lá. Agora não, foi há uns 4, 5 anos atrás. A última vez que eu estive agora em São Paulo, eu não tive como ir na casa dele, que eu fui para outra finalidade. E esse tempo Fernando, agora é muito complexo.
Você falou aí de ultramaratona, nós ainda não falamos sobre a ultramaratona. Então vamos destacar aqui um pouco sobre a ultramaratona. O que é a ultramaratona, Fernando? São provas. Como é que funciona a classificação para a ultramaratona? A ultramaratona na verdade, é uma busca de superação do maratonista já do maratonista para cima, né? Quando você se torna maratonista, aí tem a ultramaratona, que é a partir de 50, 60 quilômetros, você considera-se um ultramaratonista, que tem o supermaratonista, que é até 50 quilômetros, e a partir de 50 quilômetros você já pode se considerar um ultra, entendeu? Tem a supermaratona, que até 50 quilômetros você já é um supermaratonista. A partir disso você é ultra, que é a ultra é sem limite. A ultra tem 24 horas, tem de 60 quilômetros é até a Deus querer. É, é um absurdo. Que nem você já teve uma live aí com o Felipe Piquet, você sabe, se eu não me engano, você já teve uma live com ele. É esse que é o ultra de verdade, que corre N horas, né? Várias horas. E aí é uma superação pós-maratona, o ultramaratonista. Aí eu objetivei, planejei a completar de iniciação os 60 quilômetros, possivelmente chega os 100. Antes de fechar a minha carreira, eu ainda vou fechar os 100. Fé em Deus. Fernando? Oi? A assessoria está informando aí que mês que vem tem a seletiva para o Mundial de 100 quilômetros, 24 horas e 48 horas. É, onde isso? Ele não informou aqui ainda. Aí, a Olinda Moraes está aqui colocando que sabe tudo de maratona, grande atleta de Casa Nova, Fernando. Ah, Olinda. Olinda, que é acelerado também, né? De Casa Nova. Grupo. Ó, Fernando, a assessoria Cruz Atletismo está informando que é em Caieiras, São Paulo. Ah, Caieira, São Paulo. Uma seletiva na Será em prova. pista? Será em pista, ele está falando. Quando? Essa diferença em pista significa aquelas pistas de atletismo fica circulando, um circuito fechado, é isso? Ou uma pista um pouco maior, Possivelmente seja rodagem, circuito, até circuito, né? fechar. Possivelmente seja isso aí. E tem esses 100 quilômetros de vários tipos que seja os 100 quilômetros reto, 100 quilômetros com obstáculo, que é morro, essas coisas. Pronto, ele está informando que é em pista de atletismo. Isso, aí é circuito. Você rodar aí só rodando circuito, pista de atletismo. Fernando, e sobre essa maratona, essa ultramaratona em Brasília, que você participou, qual foi assim o pior momento assim, ou aquele momento que você mais sentiu assim, que teve que se dedicar mais assim, teve que colocar mais esforço durante o percurso? Quando, quando eu cheguei na metade da prova, estava uma passagem crucial, que eu estava numa projeção satisfatória, e aí caiu o meu rendimento, e ali ficou muito difícil. Eu já sabia que tinha os obstáculos como que diz, o apoio que eu não tive, todo mundo com apoio logístico, e eu vim ter o apoio logístico no final da prova, por parte do colega que eu fiquei hospedado na casa dele. Ele só teve como me
fornecer alguma suplementação no final da prova. E no decorrer da prova fui, como diz o outro, foi no cru. Eu não tive logística. E no qual a maioria do pessoal, dos 10 primeiros, 15 primeiros, até os que vinham atrás, tinha um madrinho, um carro de apoio, sempre o pessoal com a logística acompanhando o determinado atleta. E eu estava no seco. Aí tinha esse apoio, que a prova, não, a prova em si, ela dava só a hidratação de água por parte isotônico, cereais, que seja, aquelas coisas todas, era a logística do atleta. Aí eu senti muito essa dificuldade quando estava dos 60% da prova. Que ela é uma prova lá, volta ao lago, Brasília. Eu fiz a metade, mais da metade, que foi os 60, e os 100 quilômetros era completa. Já dá o nome volta ao lago. Você fez em quanto tempo, Fernando, esses 50 quilômetros? 60 quilômetros? Esses 60 quilômetros eu fiz 3h34. 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 3 horas e 34 minutos, 60 quilômetros. A assessoria está falando que você foi um guerreiro praticamente survive. Além das subidas chatas, Brasília é muito quente. Está falando aqui nos comentários. Me conhece. Fernando, então é isso, né? Então eu gostaria que você falasse aqui o que a gente precisa fazer para evoluir aqui as corridas, a maratona, os atletas, as organizações, as competições aqui em Casa Nova. Na sua visão, o que é que pode ser feito aqui assim que terminar essa pandemia, né? Se bem que o pessoal já pode se planejar de agora, né, para começar a preparar a galera para se treinar individualmente, incentivando para que cada indivíduo evolua nos treinamentos de forma individual. O que pode ser feito aqui para alavancar a modalidade em Casa Nova? Na verdade, nós somos, todos nós temos os grupos de esporte, né? Tem um grupo de ciclismo, tem um grupo de corrida, você tem o basquete. Nós, infelizmente, nós ainda somos vagos, vago de algo, vago de uma legalidade, nós ainda estamos vago de uma integração oficial, para nós ter uma coisa oficial, para nós poder chegar, ó, aqui está oficializada, é isso aqui, ó, está na sua mesa aqui, esse projeto, e queremos qual é a sua posição. Porque nós aqui, nós estamos acelerados tal, o que vocês têm de oficialização? Aí nós não temos nada, infelizmente. Nós aí, nós estamos ainda vago para poder cobrar. Nós cobramos de boca, mas não temos um projeto todinho, então é isso aqui. Para isso, em cada modalidade que seja, para poder nós cobrar mais afinco do poder público, para a gente estar, nós ainda estamos em aberto nesse sentido. E eles não nos procuram e nós não estamos procurando eles e muito menos eles procurar nós. E nós, para procurar eles, nós temos que ter um cronograma bem para poder ser projetado, para poder ter investimento para tal coisa, para o grupo que seja, para o grupo ciclismo, grupo de corrida, o grupo do basquete, uma coisa oficial. Ó, eu estou oficializado aqui, ó. Isso aqui. Aí nós podemos ter uma força maior para poder cobrar deles. Já em relação à promoção dos eventos, aí sim, eles têm de fazer. Têm de fazer a promoção dos eventos.
ter essas coisas amarradas que eu estou falando, oficializada, é em termos de uma junção de um certo patrocínio mesmo, direto, entendeu? Para o próprio grupo, que seja no grupo do futebol, no grupo que dê linha direta. Já, agora voltando em relação à promoção do evento mesmo, é obrigação eles fazerem, iconografar e fazer uma coisa acontecer para poder nós ter participar e ter uma representatividade lá fora. Inclusive, no mundo da corrida mesmo, que deixa muito a desejar, nós aqui, nós não tem participação de fora para poder ver o nosso desempenho. É que a corrida, qualquer esporte é democrático, tem suas regras, né? Mas já é o mundo da corrida tem suas regras também, mas um público aberto, um público receptivo, que as competições que teve aqui em Carnaval, tudo fechada, é fechada Fechado, é mesmo, verdade. foi fechada. E como é que você chega, você representa o município lá fora, para as provas lá fora, se lá fora for fechada também, como é que você vai representar? Aí aqui tem que E tem estar o... aberto ao público. E nisso está Concordo, Fernando. renda para o município, fazendo uma coisa decente, que há exemplo de várias cidades aí no mundo da corrida, naquela data daquele evento, que seja promoção da prefeitura, que seja promoção particular, naquela data daquele evento, tem público de gente que dá gente, abaixa fazer uma coisa decente que dá público. Aí, nesse público, você vai alavancar renda para o município. Vai ter hotel, hospedagem, vai ter comércio, essas coisas que o mundo da corrida que está faltando em Casa Nova. Você projetar um evento, eu já participei aí de várias corridas aí fora, a exemplo de Aracaju, a exemplo de Jacobina, que é uma cidade semelhante à Casa Nova, que dá 1.000 atletas, dá 800 atletas naquele município durante 2 dias, que eles chegam, vão se hospedar, vão se familiarizar na corrida, no mundo da corrida, tem as feiras de corrida, e nisso vai o quê? Vai alavancar o comércio da cidade. Aí eles não tem que ter Verdade. essa visão, o projetor do evento. Aí agora faz um evento fechado, não, é para incentivar a prática e tal, fica aquele negócio monótono, entendeu? Ah, o Fernando Sim, sim. ganhou a, a, a prova. Os atletas de nós mesmos só está superando nós mesmos. Tem que ter competitividade, independente do desempenho de cada um, entendeu? É isso. Esse é um ponto a ser analisado e observado. Concordo realmente com suas palavras. Na minha opinião também, eu concordo com o que você falou. As provas aqui em Casa Nova deveriam ser abertas, né? Deveriam atrair os maratonistas e corredores aqui da região. Assim como acontece em Remanso, a prova de Araripina, aquela corrida noturna de Araripina é uma grande referência aqui para a região, né? Que é uma prova de uma cidade praticamente do mesmo tamanho de Casa Nova, Araripina, e essa prova é muito comentada aí pelos atletas aí. Inclusive, o Manuel e Francisca sempre estão lá correndo, né? A prova noturna de Araripina. Isso. E não é por falta de como é que diz, de incentivar um secretário, um diretor de esporte do município, e se eu fizer um projeto e um regulamento de qualquer prova, priorizando a premiação, priorizando os atletas da cidade, aquele negócio todo, faz entrega. Eu já falei para eles, todo secretário que aparecia, eu falava disso, olha, se quiser um apoio, como fazer o evento, tudo bem. Agora faz um evento, dava 8, dava 10 atletas, veio alavancar mais agora que quando o pessoal começou a, a, a praticar e teve mais um número, mas sempre é uma coisa restrita. Isso não é bom, né? A verdade nua e crua é que em Casa Nova a gente está muito atrás dos municípios aqui circunvizinhos. A gente vê aqui muito mais organizados os municípios vizinhos aqui,
fazendo competições melhores e mais organizadas que a gente. A gente está um pouco deixando a desejar, como você falou realmente. Então tem que melhorar esse ponto, né? Eles precisam acatar, eles precisam entender e ouvir a opinião das pessoas, dos participantes de corridas no município, como você, Manuel, Francisca. Então os caras que tiverem responsável em fazer uma prova em Casa Nova, eles precisam ouvir a opinião das pessoas que estão participando aí de competições aí por fora, aqui na região e em todo o Brasil. Verdade. Fernando, nós já estamos aí com mais de 1 hora de live. Passa rapidinho, hein? No instante passou, né? Parece que foi 20 minutos. Oxe, Então, Fernando, é isso, né? Esperou aí por essa live há algum tempo. Tentamos fazer um tempo atrás, não deu certo. A plataforma aí nos bloqueou, nos bugou. Então, hoje deu certo a gente falar um pouquinho sobre a corrida, o universo da corrida. De- Deixa eu só ler um comentário aqui de Gustavo, maratonista acelerado de Casa Nova, que começou a praticar corrida através de uma corrida feita pelas bonecas de ferro, Outubro Rosa. Certo, a boneca de ferro é muito importante aí com a realização do Outubro Rosa, a corrida nas dunas. Então a gente tem sempre aí uns grupos aqui que surgiram em Casa Nova que estão fortalecendo o esporte no nosso município. E tem outro comentário interessante também, foi aqui do atleta Assessoria Cruz Atletismo. Nesses beleza. eventos, ganha todos, desde o atleta à população. Existem histórias de atletas que começaram a treinar porque viram atletas correndo na cidade deles. Exemplo, Gilmar, aí da Bahia. Então está falando que é importante fazer as competições abertas porque atrai corredores de outras regiões. Por exemplo, nós temos aqui na região o Amaro, o Edson Amaro. Ele poderia muito bem vir aqui disputar uma prova aqui em Casa Nova, né, Fernando? Como ele já faz aqui na região toda. Ele participa de várias corridas aqui na região. É verdade. É o que o Ademir falou. Eu conheço esse atleta, Gilmar Jacobina, que Jacobina sempre tem uma prova lá tradicional, há, há várias edições, há 30 e tantos, quase 40 edições já acontecida. E foi inspiração ao atleta Gilmar, que hoje já está até se aposentando, já tem uns 40 e poucos anos. Fui atleta de alto nível, ele, com a inspiração que teve, e esse desempenho. É isso que dá o incentivo ao atleta a participar, a outras pessoas tomar gosto pela atividade física e o mundo da corrida. Verdade. Fernando, ele está com 43 anos, então nessa idade o atleta já começa a perder um pouco mais de assim, do auge da carreira. Qual é o auge da carreira do maratonista? De O alto, quanto a quantos anos? de alto rendimento, ele Sim, corre até 42 anos, ali no. E hoje é exemplo aqui do Nordeste. Aqui eu tenho dois exemplos que se chama Gilmar Pereira, que hoje ele já está se aposentado, possivelmente, em relação a alto rendimento, já está aposentado, e Marcos Antônio, que ainda está rodando com 44 anos. Ainda está aqui, ele feito um alto rendimento, ainda está rodando bem com uns 44 anos. E que hoje tem eu não recordo o nome do atleta, mas esses aí. é que com uns 45 anos no alto rendimento. Isso aí precisam ser estudados pela NASA, né? Então É, é aí, raro, é raro. mas é coisa rara, mas a base mesmo, o maratonista já seja até 42 anos, já no, em relação à maratona. Aí já foi. Começa a perder rendimento. Tem uma pergunta aqui de Vitor, diretor do SAAI, está perguntando o que te inspirou a começar a correr e o que te inspira hoje? Opa! O que me inspirou foi através de um colega meu,
entrar no mundo da corrida. Até então, foi assim, eu entrei, quando ele falou, no ano de 97. Aí eu tinha corrido os Jogos Escolares, aí ele já tinha sabido que eu tinha corrido os Jogos Escolares há 5 anos atrás. Aí eu vi o comentário que você correu um Jogos Escolares 5 anos atrás. Aí eu vi uma foto da minha maratona Tiradentes, quando nós conversando. Ele era jogador de futebol e corria. Disse, aí ele disse, ó, o ano que vem você vai para essa prova. Eu tinha, eu era jovem, eu tinha o quê? 17 anos. Aí nisso, aí quando um poucos meses ele me chamou para trabalhar com ele e me lançou no mundo da corrida até hoje. O que me inspira hoje, atual, é, é minha mãe, que deixou um legado para mim, e antes dela falecer, ela disse que nunca desistisse dos seus objetivos. Aí, aí até hoje eu não parei e não fui um atleta de alto rendimento, mas eu se tornei um cidadão pelo ensinamento de vida que ela passou para mim. Aí Foi nisso, sim. essa é a Sim. inspiração que eu tenho até hoje. Foi sim, Fernando. Você foi um atleta de grande importância aqui para o município de Casa Nova e para toda a região. Seu histórico como atleta, né, essa parte de histórico tá em evidência esse jardão, né, essas palavras. Histórico de atleta. Então, todo o seu histórico de atleta, ele conta bastante. A gente viu aqui toda a sua trajetória. Quando você começou a praticar a corrida, todas as dificuldades, quando você largava lá atrás, no grupo de intermediário, que não é o grupo de elite, você conseguia passar muitas pessoas que estavam já na elite, mesmo sem patrocinador. Então você é assim um grande atleta, é um exemplo a ser seguido e a gente vê que você é uma pessoa, um homem de bem e que se dedica ao esporte, quer melhorias para o esporte do nosso município. Então você é um grande exemplo aqui de cidadão casanovense e já merecia o título de cidadão casanovense, né? Para quem não sabe, Fernando, ele não é natural de Casa Nova, mas já deveria receber o título de cidadão casanovense. Então fica a minha sugestão aí, né, para os vereadores, que alguém, por favor, dê o cidadão, dê o título de cidadão casanovense a Fernando, que ele merece muito por tudo que ele já fez pelo município, por ser um profissional dedicado aqui no município, trabalha há muito tempo aqui na autarquia do SAAI, então, um grande atleta que sempre cria projetos em que, infelizmente, a gente sabe que não depende do criador, né, do autor do projeto, mas depende da aprovação lá da pasta de esporte de Casa Nova, que infelizmente não vê com bons olhos os projetos das pessoas como o Fernando, que tem um projeto de criar, é, de alavancar a modalidade no município. E muitas pessoas aí comentando, Fernando, agradecendo aí, ó, falando que você é um grande atleta de Casa Nova, Gustavo, falando que você é um exemplo de cidadão e atleta de nossa cidade. Manuel Dionísio, Fernando tem muita importância para o atletismo de Casa Nova. Vitor falando que é muito honrado de trabalhar com você. Você é um orgulho. Então tá aí todo o carinho aí das pessoas que reconhecem seu esforço em alavancar o esporte em Casa Nova. E você é assim um grande atleta, né? Porque a gente sabe que é difícil se pegar e se manter no treinamento, descobrir um esporte, sonhar e conquistar o que você já conquistou através do esporte. Quando a gente começa a praticar um esporte, a gente sonha em viver do esporte, né? A gente quer viver daquilo que a gente gosta, né? Que a gente ama.
Então, eu quero dizer que para você, para mim, você é um orgulho aqui para o município, assim como todas as pessoas que estão aí comentando na live. E sua mãe tem toda a razão, né, em incentivar, e hoje ela deve estar muito orgulhosa de tudo que você já fez pelo esporte, certo? Então, é essas palavras que eu gostaria de dizer para você, Fernando. Sinta-se abraçado por a gente, aqui de Casa Nova. Você é um cidadão casanovense. Eu que agradeço aí a todos que ficaram até agora essa live aí. Um abraço aí para os acelerados, representando a eles. Um abraço aí para a turma da qual a empresa me trouxe para aqui, senão eu não tinha conhecido todos vocês, o incentivo do concurso Clube. Um abraço para a turma do SAAI, atual, e os que já são efetivos, os meninos aí, guerreiro, batalhador, que nós estamos juntos do dia a dia, nossa atividade laboral. E agradecer a todos que fez parte dessa vida, essa trajetória minha, e está fazendo hoje, todas as equipes, Salvador, Petrolina, de Juazeiro, os, os nomes que me incentivaram, não sei se ele está aí na live, Rosenberg, Zé Carlos Santana, essas pessoas que me inspirou em continuar no atletismo também. Professor Marciano, e hoje me abraço com os acelerados, que faz parte da minha vida também, o grupo, que na minha inspiração de, de prescrever treinos para eles ainda, na minha carreira profissional, que eu vou cada vez me dedicar à carreira profissional para alavancar mais e fomentar mais o, o atletismo na cidade, com as pessoas tendo cada. Não é diploma, sim o profissionalismo. Que o diploma é para constar você é um profissional. Mas eu cada vez mais estou me dedicando a levar a um desempenho melhor para cada atleta e futuramente, mais ainda, com estudo, dedicação. Tem barreira? Tem, que a minha rotina não é fácil, mas Deus abrirá portas porque nós vamos seguir em frente. Abraço para todos aí acelerados, abraço para minhas irmãs, uma que mora ali em Juazeiro, uma em Lagoa Grande e a outra lá em São Paulo. E a família como todo. Um abraço também para os meus colegas, que eu sou um cara dividido. Graças a Deus que todo lugar que eu chego, eu tenho, eu tenho aquele nome. Eu sou ainda um microempresário, trabalhando com crianças, que eu tenho uns pula-pula lá no interior de Juazeiro, onde eu chego lá, as crianças me abraçam, já fiz evento esportivo com elas. Já fiz evento esportivo com criança aqui lá no Recreio, uma vez, uma edição. E cada vez mais é esse público que me dá força, onde eu chego, que vivo vários mundos diferentes. Eu vivo o mundo da corrida, vivo o mundo do meu trabalho, vivo o mundo em outra rotina, vivo o mundo da minha família como todo. Essas coisas. Vivi o mundo, ainda vivo o mundo de minhas outras atividades que eu tive anterior à do SAI, onde eu trabalhei, eu sou bem recebido, graças a Deus, e recebo convite. Eu disse, não, eu estou na minha estabilidade, graças a Deus, e eu recebo convite para outras áreas, outras cidades, né? Se eu estou estabilizado, graças a Deus, e estou em Casa Nova e não pretendo sair de Casa Nova. Eu pretendo alavancar projetos no município, até Deus prosperar. Entendeu? É isso. Um abraço a todos aí.
Valeu, Fernando. Eu quero te agradecer por ter participado da nossa live. A gente falou um pouco, né? Não tem como a gente abordar tudo, mas falamos um pouco aí da sua trajetória no esporte, dos seus projetos que você tem aí para o esporte em Casa Nova, né? Que as pessoas comecem a praticar mais, investir mais no esporte aqui no município, né? Então, eu te agradeço mais uma vez, Fernando, por todo esse empenho, por toda a sua carreira e dizer que você é sim um grande atleta mais uma vez. Então, fica aqui Eu o meu vou, abraço. vou deixar só um comunicado sobre o treino do próximo dia 20. Esse treino, próximo dia 20, vai sair, a gente tem um treino circuito de 2 voltas, quem quiser fazer os 10 quilômetros, e de uma volta, quem for fazer os 5 quilômetros no pátio de evento. É um treino aberto para todos, não tem nada de premiação. Quem chegar a partir de 6 horas, faça seu treino. Isso vai ser uma comemoração. O incentivo maior é a prática da atividade física para fortalecer seu sistema imune e, e a outra parte comemorar de uma forma protocolada, respeitando todos os protocolos. Tem o horário a partir de 6h30, seja em qualquer horário, qualquer pessoa vai sair seu treino, fazer, vai estar marcado a saída e chegada no pátio de evento, para ter tipo uma comemoração do aniversário da cidade, que é no próximo dia 20, que vai ser um dia de domingo, entendeu? Mas isso respeitando todos os protocolos, que é um treino, já diz, não um treino, não tem nada de cerimônia de premiação, chegou, fez o treino, fez seu tempo, acabou, tirou sua foto ali, respeitando todos os protocolos de distanciamento e etc. Tanto é que é uma corrida, vai correr, chegou, é um treino, chegou, fez seu treino, que seja com seu uniforme, que seja com seu uniforme individual, que qualquer aberto para o público. Quem estiver me assistindo, repasse para o pessoal. A partir de 6h30, faça o seu treino nesse circuito que vai ficar demarcado na cidade. Entendeu? É isso aí. Vai ser na Azul da cidade? Vai ficar demarcado, é uma promoção do grupo acelerado, demarcar o percurso. A cada 500 metros vai ter a demarcação. Possivelmente nós tiremos algum print de da demarcação que seja, para poder ser divulgado. É um treino, não nada de competição, só treinou para comemorar o aniversário da cidade. Certo, vou ver se eu vou lá fazer esses 6 km aí. É, é um circuito de 5, quem está 5 mais quilômetros, sim. e faz 2 voltas que dá 10. Quem quiser fazer as 2 voltas dá os 10 quilômetros. Por isso que já deu o nome eu lancei que é o nome treino circuitado. Treino circuito. Se botar o nome corrida, dá o nome corrida, botar o nome corrida, a figura que está fazendo um evento. Aí quando coloca o nome treino, você é a figura que você está fazendo um treino. Entendeu? No meu entendimento. É isso. Pronto, vou ver se eu consigo aí, e aí convidar todo mundo que queira participar também. Dia 20 a partir de 6h30. Seja a partir de 6h30, seja sendo no período matutino, tá bom. Fez o seu treino, tá bom. Tirou sua foto, pronto. Fez sua atividade, né? E prestigiou o aniversário da cidade, que vai ficar em aberto. Não vai ter comemorações alguma, devido ao momento difícil que nós estamos passando. Verdade, Fernando. Fernando, muito obrigado, Fernando, por esse bate-papo aqui no blog Casa Nova Esportiva. Já tinha um tempinho que a gente não fazia live, então vamos estar retornando aí com as lives. Essa foi a primeira de uma série aí que a gente vai fazer. Então, semana que vem a gente vai marcar com outra pessoa aqui de Casa Nova, do esporte. Eu te agradecer mais uma vez por ter aceito participar dessa live. E um abraço a todos, agradecer a todos que ficaram com a gente aí. Um abraço aí para o Ademir, São Paulo. Qualquer dia eu dou um pulo aí em São Paulo para nós treinar aí. Quem sabe se eu não vou para esse desafio aí de maratona. Valeu, Fernando. Um abraço, irmão. Muito obrigado aí pela live. Valeu. Tamo junto. Valeu, Fernando. Obrigado.
Tá aí, pessoal. Essa foi a live esportiva de hoje com o maratonista de Casa Nova, Fernando Péricles. Gostaria de agradecer aqui os parceiros do blog Casa Nova Esportiva, que tem nos apoiado. Supermercado Favorito, Pizzaria Donatello, Leicim Refrigeração e Real Calçados e Confecções de Casa Nova. Então é essa a live esportiva de hoje. Contamos aí um pouquinho da história de Fernando Péricles, maratonista, ultramaratonista acelerado de Casa Nova, ele que representa Casa Nova, também a cidade dele, Jaguarari, e o distrito de Maçaroca e Juazeiro. Então é isso, a live de hoje. Fica aí o alerta para que você tome cuidado, mantenha os cuidados com a prevenção à Covid. Se for sair, use máscaras, é importante que você use máscara e também todas as medidas de segurança, certo? Um abraço a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Fiquem com Deus.